Olá! Hoje a gente tem um quebra-cabeça assim fascinante para montar. A gente entra em muitos espaços religiosos e tem aquela sensação de diálogo, né? De uma conversa com o divino, uma via de mão dupla. Mas o material que a gente tem em mãos, um artigo acadêmico chamado A Ilusão da Reversibilidade como Propriedade do Discurso Religioso, ele argumenta uma coisa diferente. Se a gente olhar o mapa da linguagem, a estrada é quase sempre de mão única. A nossa missão hoje, com base nesse artigo da Rosemary Passos Baltazar Machado e do Éder Wilton Gustavo Félix Calado, é justamente encontrar as pistas escondidas na linguagem que criam essa ilusão de trânsito livre. Exato. É um desafio e tanto, porque mexe com algo muito, muito profundo. E para investigar isso, os autores usam as ferramentas da análise do discurso, principalmente as da linguista brasileira Eni Orlandi. A ideia central dessa área, assim de forma bem simples, é que a linguagem nunca é neutra. Ela constrói realidades, ela define papéis, distribui poder. O ponto de partida do artigo é que alguns tipos de discurso, que eles chamam de autoritários, são projetados para que os papéis de quem fala e de quem ouve sejam cimentados, fixos. E a grande tese é que o discurso religioso opera muitas vezes nessa lógica. Mas o mais interessante não é só afirmar isso, é entender o mecanismo por trás da ilusão. Certo, vamos mergulhar nesse então. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é um termo que parece meio complicado: reversibilidade. Só como algo que a gente faz com uma jaqueta, sabe? No contexto de uma conversa, o que a gente está querendo dizer aqui? Que eu posso, virar do avesso o meu papel de ouvinte. É uma ótima analogia, na verdade. É isso mesmo. Numa conversa comum, num bate-papo entre amigos, é exatamente o que acontece. A jaqueta vira do avesso o tempo todo. Eu falo, alguém escuta. Daí quem escutava, fala, e eu passo a escutar. Nossos papéis são totalmente intercambiáveis. Isso é a reversibilidade. O artigo, se apoiando na Orlandi, diz que existem basicamente 3 arenas de discurso. A lúdica, onde a troca livre e criativa, a polêmica, onde há um embate, uma disputa pelo sentido, e a autoritária. É nessa última que a jaqueta não pode ser virada. Ocorre a não reversibilidade. Ah, entendi. E nesse discurso autoritário, as posições são fixas, então. O líder religioso fala, o fiel escuta. Fim da história. Exatamente. O fluxo é unilateral. E para garantir que ele continue assim, esse tipo de discurso usa uma estratégia muito poderosa. Ele tenta anular o que a gente chama de polissemia. É um nome técnico para uma ideia simples, a de que uma palavra ou uma frase pode ter múltiplos significados. O discurso autoritário odeia essa ambiguidade. Ele busca a paráfrase, que é tipo dizer a mesma coisa de várias formas diferentes para martelar um único sentido na cabeça das pessoas. Entendi. Então o objetivo é criar uma espécie de corredor polonês para o significado. Ele tem que passar por ali e sair do outro lado do mesmo jeito, sem desvios. É sobre garantir que todo mundo receba a mesma mensagem, sem espaço para mas talvez isso queira dizer outra coisa. Matou a charada. É uma tentativa de controlar o sentido e estancar qualquer processo de ressignificação. Isso não acontece só na religião, claro. O artigo nos lembra de exemplos do dia a dia. Pense em certas campanhas de cosméticos que impõem um padrão de beleza único e inatingível. Ou na cobertura da mídia sobre um evento político complexo, que às vezes simplifica tudo numa narrativa de mocinhos contra bandidos. O objetivo é o mesmo: criar um consenso, uma única forma de enxergar o mundo e eliminar as nuances. Ok, a base do discurso autoritário, da via de mão única, tá clara. Mas isso me leva de volta à grande contradição do título do artigo. Se a estrutura é tão rígida e as posições são fixas, de onde vem essa ilusão de que elas podem ser trocadas? Como eles conseguem fazer esse truque de mágica? É aí que está o pulo do gato do artigo. O truque é genial e se baseia na introdução de um terceiro elemento na conversa: o divino, ou Deus. A ilusão é criada pela impressão de que essa entidade divina se faz presente no próprio ato do discurso. Pensa nisso como um show de um mágico mentalista. Ele chama alguém da plateia,
pede para a pessoa pensar em algo e depois de muita encenação, ele adivinha. A pessoa na plateia sente que participou ativamente, que houve uma troca genuína, mas, na verdade, todo o processo foi conduzido e controlado pelo mágico. A análise do artigo sugere que o discurso religioso opera uma dinâmica parecida. Uau! Quer dizer que o fiel sente que está conversando com Deus, mas, na verdade, a conversa é sempre mediada, controlada pelo mágico, que seria o líder religioso? Exatamente. E essa ilusão de diálogo acontece em duas direções. Primeiro, de cima para baixo. É o divino agindo sobre o humano. Isso acontece na ministração dos sacramentos, numa missa, numa bênção. São momentos em que o fiel sente a presença e a ação divina na sua vida. A segunda direção é a de baixo para cima. É o humano sentindo que está alcançando o divino. A oração é o maior exemplo, mas também uma profecia, uma visão. Ah, então é um circuito fechado. O divino age em você e você sente que está agindo de volta no divino através da oração, criando a sensação de uma conversa. Perfeito. Essa passagem constante entre o plano humano, temporal, e o plano divino, espiritual, que constitui a ilusão da reversibilidade. E o artigo aponta para o milagre como sendo a confirmação máxima, a prova cabal dessa ilusão. Porque o milagre é, por definição, a interferência do divino no humano, quebrando as leis da física, da ciência. Ele prova que a comunicação não só existe como é poderosa. A teoria é fascinante, mas vamos para a prática. O artigo basicamente nos entrega um manual de instruções de como construir um discurso à prova de questionamentos. Se eu quisesse fazer isso, qual seria o primeiro item na minha caixa de ferramentas? O primeiro item, e talvez o mais poderoso, é a performatividade. É uma palavra que significa que a linguagem não está ali apenas para descrever o mundo, mas para fazer coisas, para realizar ações. A palavra se torna um ato. É a mesma lógica de um juiz que diz "eu vos declaro marido e mulher". A frase não está descrevendo um casamento, ela é o ato que realiza o casamento. Exatamente. No contexto religioso, essa força é amplificada 1000 vezes, porque a autoridade por trás da palavra não é só legal, é divina. Os exemplos do artigo são claros: o batismo, o casamento, a Eucaristia. A frase do padre, oremos irmãos e irmãs, tem uma força, um poder de convocação ali na igreja que seria nulo se ele dissesse a mesma coisa na fila do supermercado. Com certeza, eu fico imaginando as cenas. As pessoas só iriam olhar estranho e talvez pedir para ele passar o pacote de arroz. O contexto é tudo realmente. A ritualização dá poder à palavra e, consequentemente, a quem a pronuncia. Isso. Mostra o poder do representante padre, pastor, o que for, de interpelar, de chamar o ouvinte à ação em nome dessa autoridade maior. A segunda ferramenta nesse kit é o uso constante do imperativo e do vocativo. O tom é de comando, de certeza absoluta. Creia, arrependa-se, busque a Deus. Não há espaço para dúvidas ou sugestões. O artigo menciona os sermões de exortação, que são basicamente discursos para corrigir os fiéis e ordenar suas vidas. A mensagem é uma verdade inquestionável. Isso cria um ambiente de muita segurança para quem ouve, imagino. Não há a angústia da escolha, porque o caminho já está traçado. Não é, talvez você devesse considerar. É faça isso. É muito direto. E a terceira ferramenta que eles citam são as metáforas. Sim, e aqui a coisa fica mais sutil. As metáforas são essenciais para explicar conceitos teológicos que são, por natureza, abstratos e complexos. Como explicar a natureza do amor de Deus ou a realidade do céu? Com imagens concretas. O artigo cita um exemplo do livro de Oséias na Bíblia. O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. É uma imagem poética, poderosa, para falar de um amor inconstante. Outro exemplo é a visão da Cidade Santa no Apocalipse, descrita com muros de jaspe e ruas de ouro. É uma forma de tornar palpável uma realidade celestial. Mas essa ideia de que a metáfora serve para reforçar a autoridade não é um pouco contraintuitiva? Eu sempre pensei em metáforas como uma forma de incluir, de facilitar o entendimento para quem não domina os conceitos teológicos. E você não está errada. Mas é uma faca de dois gumes.
Elas incluem, sim, mas também podem excluir. O artigo traz uma nuance muito interessante sobre as parábolas de Jesus. Cita a passagem bíblica onde é dito que Jesus as contava para que apenas os discípulos, os iniciados, pudessem entender os mistérios do reino dos céus. Para os de fora, era só uma historinha. Isso sugere que a metáfora também pode funcionar como um código, uma linguagem para quem é de dentro, reforçando a separação entre o grupo e o resto do mundo. Faz todo sentido. A mesma ferramenta que abre uma porta para alguns, fecha para outros. E tem uma última marca que eu achei particularmente genial. Uma verdadeira jogada de mestre. O uso de citações em línguas originais. Grego, hebraico, latim. Essa é uma ferramenta de autoridade explícita. É muito eficaz. O artigo explica, quando um pregador está falando sobre amor e diz, porque aqui o texto no grego original não usa a palavra filéu, que é o amor de amigo, mas agape, que é o amor incondicional, ele está fazendo algo muito específico. Ele está se posicionando como o detentor de um saber oculto, de um conhecimento mais profundo, ao qual a congregação não tem acesso. É quase como um truque de mágica. O pregador mostra que tem uma carta na manga, um conhecimento que a plateia não tem, e isso imediatamente eleva o status de tudo que ele diz a seguir. É a mesma coisa que médicos ou advogados às vezes fazem com o jargão técnico, né? Criou uma hierarquia instantânea de conhecimento. Exatamente, você cria uma assimetria, e isso se conecta diretamente com a ideia do filósofo Michel Foucault, também citado no artigo, sobre a relação inseparável entre saber e poder. Quem detém o saber, quem tem acesso ao texto original, detém o poder de interpretar e, portanto, de ditar a verdade para os outros. É um mecanismo poderosíssimo de validação. Certo. Então, se a gente junta todas essas peças, todas essas ferramentas, as palavras que fazem coisas, os comandos diretos, as metáforas que podem ser códigos e o acesso a línguas secretas. Que tipo de relação isso constrói, no final das contas, entre o fiel e a estrutura religiosa? Constrói uma relação de clara subordinação, mediada por uma autoridade. O fiel, na prática, segue as doutrinas que são pregadas por esses intermediários autorizados. A escolha que lhe resta, segundo essa análise, é a de seguir ou não a pessoa que está autorizada a falar em nome do divino. Como essa autoridade religiosa fala em nome do sagrado, ela ganha um poder imenso. Não é vista apenas como um professor ou um guia, mas como um representante direto de Deus na Terra. E para manter essa hierarquia intacta, imagino que existam regras bem claras sobre não quebrar a ordem das coisas. O artigo fala sobre a ideia de transgressão, certo? Sim. A transgressão, nesse contexto, é a tentativa do ser humano de ultrapassar sua condição e se igualar a Deus, de quebrar a hierarquia. O artigo aponta que, na visão cristã, a blasfêmia é a forma mais grave de transgressão ilegítima. É a tentativa de ocupar um lugar que é exclusivo de Deus, de usar seu nome em vão ou de se colocar no mesmo patamar. É a regra final que diz: as posições são fixas, não ouse atravessar essa linha. Ok, vamos amarrar tudo isso. Olhando para o nosso quebra-cabeça montado, o que a gente vê? O artigo nos mostra que o discurso religioso, analisado pela sua linguagem, é uma arquitetura muito sofisticada, projetada para construir e manter a autoridade. Ele busca um sentido único, fixa os papéis de quem fala e de quem ouve, e usa esse mecanismo brilhante da ilusão da reversibilidade para dar ao fiel a sensação de uma conexão direta com o divino. Uma conexão que é, na verdade, quase sempre mediada e orquestrada por um líder. É uma ótima síntese, e é fundamental reforçar um ponto. Esta é uma análise sobre o funcionamento da linguagem. Não é um julgamento sobre a fé, a espiritualidade ou a sinceridade da crença de ninguém. O que é fascinante do ponto de vista da análise é ver como essas ferramentas, a performatividade, os imperativos, as metáforas, as línguas antigas, se entrelaçam de forma tão complexa para sustentar uma estrutura que oferece, ao mesmo tempo, autoridade e um profundo senso de pertencimento e segurança para quem está dentro dela. Perfeito. E, para fechar, essa análise toda me deixou com uma pulga atrás da orelha. O artigo descreve um modelo de comunicação que é, em essência, de cima para baixo, centralizado numa figura de autoridade que detém o saber. E eu não consigo parar de pensar.
O que acontece com essa estrutura no mundo como o nosso, com acesso radicalmente descentralizado à informação? O que acontece quando o ouvinte, o fiel, tem na palma da mão ferramentas para pesquisar o texto em grego, para ler dezenas de interpretações diferentes, para produzir e distribuir o seu próprio conteúdo? Como essas estruturas de discurso autoritário são desafiadas ou forçadas a se adaptar quando o público começa a exigir uma conversa que seja, de fato, mais reversível? Fica aí a reflexão.